Primeiro a Reis, capítulo 5 a seguir, chegando com 3 capítulos, da Bíblia nesse dia para todos vocês. Amém? Desde já eu já convido a todos vocês para ficar até o final do conteúdo, Aqui é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Aleluia. Irmãos, Deus é bom, Deus é poderoso, porque Deus concedeu mais um dia, mais uma noite de sono para todos, Olha que bênção, você amanheceu enxergando, você amanheceu caminhando, você amanheceu aí com seus braços para você trabalhar. Olha que glória, olha que bênção. Eu que, sou deficiente visual total, mas estou aqui, agradecendo a Deus também por Ele ter me dado minhas pernas, meus braços, minha boca, para me poder louvar ao Senhor. Eu não tenho as vistas, Sou deficiente visual total, mas eu tenho minha boca para glorificar ao Senhor, assim como Ele, me ordena. Eu estou falando e fazendo assim. Quem manda é o Senhor Jesus, o Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. Então é isso aí, irmãos, não murmura por nada. Se você for deficiente ou se você tiver alguma deficiência, eu não sei, mas seja qual for a sua deficiência, não murmura, E só agradece a Deus, porque nós não sabemos, o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Eu sou deficiente visual total, não enxergo nada, nada escuro, mas eu louvo a Deus, pela minha vida e pela família que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra nesse dia. Aleluia. Primeiro a Reis, capítulo 5 a seguir, Então eu quero falar para vocês aí, você que está chegando agora, pega a sua cadeira, abre sua Bíblia em Primeiro a Reis, capítulo 5. Ou senta aí no seu sofá, tá bom? Se sinta aí, com sua Bíblia na mão. E aleluia, glória a Deus, e vamos para a palavra. E Reis, capítulo 5. Achou? Então vamos lá. Amém. Glória a Deus. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar do seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Aleluia. Então Salomão mandou dizer a Hirão, aleluia, bem sabe tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor teu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos teus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, lhe tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Aleluia, Senhor. E eis que eu entendo edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, meu filho, que porém em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. E dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabe tu que entre nós ninguém aqui saiba cortar a madeira como os sidônios. Aleluia. Ó Senhor. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi filho sábio sobre esse tão grande povo. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia, Senhor. E enviou Hirão a Salomão, dizendo, ouvi o que mandaste dizer,
Eu farei toda a sua vontade acerca da madeira de cedro e da madeira de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os amarrareis, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Aleluia. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. Aleluia, Senhor dos exércitos. Glória a Deus, meu Senhor. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e estudava Salomão a Irão anualmente. Aleluia. E deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. Aleluia, Senhor. E os enviavam o Líbano cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e outros 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a levra de gente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor dos exércitos. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que tralhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Aleluia. E as lavraram os edificadores de Salomão e os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Oh glória! Oh glória! Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Deus é poderoso. Oh Deus poderoso. Aleluia, Senhor. É isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus é edificante para as nossas vidas e para as nossas famílias. Aleluia. 1 a Reis, capítulo 6, a seguir. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Aleluia. Oh glória. E fez para a casa janelas de vista estreita. Aleluia. E edificou câmaras de junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, anto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras laterais em redor. Aleluia. E a câmara de baixo era de 5 covados de largura, e a do meio de 6 covados de largura, e a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Oh, glória a Deus!
As obras de Deus são lindas. Oh, aleluia! E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Aleluia! A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Aleluia! E assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. E também lhe edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 covados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Aleluia, Senhor! Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quando a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizerem os meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Aleluia! E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia, meu Pai. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Aleluia. E também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 covados de tábuas de cedros dos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro Ias a edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Oh, aleluia! Glória a Deus! A casa, isto é, templo anterior, tinha 40 covados. Aleluia! E o cedro da casa por dentro era lavado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Aleluia! Glória a Deus! E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para por ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior ela de 20 covados de comprimentos, e de 20 covados de largura, e de 20 covados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. Aleluia! E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro usa uma cortina diante do oráculo, e revestiu com ouro. E assim cobriu de ouro toda a casa, e até que completou toda a casa, também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. Aleluia, Papai do céu! Só o Senhor é Deus. E eu creio, Papai do céu, que o Senhor está no meio de nós. Aleluia! E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. Aleluia!
E uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Aleluia, Senhor. E assim era também de 10 covados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo cargo. Aleluia. Aleluia. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Oh, aleluia! E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Aleluia! Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E aleluia, Jesus! E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, com braus de cimas com ombreiras faziam a quinta parte da parede. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, com brau de cima, com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Oh, glória a Deus! E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavrar. Aleluia! E também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. Aleluia, Senhor! E também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. Aleluia! E no ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, e no mês de Zim. Aleluia! E no ano 11, no mesmo de mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas coisas, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Aleluia, Senhor! Oh, glória! Deus é poderoso. Coisas grandiosas, né? As coisas de Deus. Muito grandiosas, valorosas, as coisas de Deus. Oh, aleluia, Senhor! Aleluia! 1 a Reis, capítulo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Aleluia! Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 covados de comprimentos e de 50 covados de largura e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava a coberta de cedro sobre as vigas,
e que estava sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Aleluia, Senhor. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Aleluia, Senhor dos exércitos. E também todas as portas de ombreiras guardadas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Aleluia. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do bote, de obra semelhante a desse, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele bote. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E todas essas coisas eram de pedras de grandes valor, por quadras a medida, cerradas as serras por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Aleluia, Senhor. E também estava fundado sobre pedras firmes, pedras grandes, sobre pedras de 10 covados e de pedras de 8 covados. Aleluia, Senhor. E em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Aleluia. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedra lavradas, com a ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Aleluia, papai. É o Espírito Santo de Deus reinando em nós todos. Aleluia. E enviou o rei Salomão o mensageiro e mandou trazer Airão de ti. Aleluia. Glória a Deus. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Aleluia, Senhor. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 covados, e um filho de 12 covados cercava cada uma das colunas. Aleluia, Senhor. Oh Deus da minha vida, Deus da minha alma. Aleluia, Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para sobre as cabeças da coluna, de 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. As redes eram de margens, as ligas de obra de cadeias para os capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Aleluia, Senhor dos exércitos. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre as cabeças das romantes. Assim também fez com outro capitel. Aleluia, Senhor dos exércitos. E os capitéis que estavam sobre as cabeças das colunas eram de obras de lírios, de póticos, de 4 covados. Aleluia, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, glória a Deus, glória a Deus, Senhor poderoso. Aleluia.
E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórticos de 4 covados. Aleluia, Senhor dos exércitos. Os capitéis, e pois sobre as 2 colunas estavam também de frente, em cima da parte do orgular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Aleluia, Senhor. E depois levantou as colunas do poste do templo, e levantando a coluna direita, e pôs o nome de Jacó, e levantando a coluna esquerda, pôs o nome de Boaz. Aleluia. Aleluia, Senhor. E sobre a cabeça das colunas estavam a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. E por baixo das suas bordas em redor havia botões que os cingiam. Por 10 covados cercavam aquele mar em redor, e 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido. Aleluia, Senhor dos exércitos. E firmavam-a sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas suas partes posteriores por o lado de dentro. Ó Senhor. Ó Senhor. E fez também as 10 bases de cobre no comprimento de uma base de 4 covados, e de 4 covados a sua largura, e 3 covados da sua altura. Aleluia, Senhor dos exércitos. Deus de Israel. E uma base tinha 4 rodas de metal, e lâminas e de cobre, e os seus 4 cantos tinha suportes. Debaixo da pia estavam esses suportes fundidos do lado de cada uma das junturas. Aleluia. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um covado cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de covados e meio, e também sobre a sua boca havia entalhos, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. Aleluia. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas da base, e era a altura de cada roda de covados e meio. Oh, glória! E era uma obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas câmaras e seus cubos e seus raios, e todo eram fundidos. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio covado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas 4 Aleluia. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, e segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Oh, glória a Deus, Deus de Israel. Aleluia. Conforme essas
essa fez 10 bases, todas tinham a mesma fundição, uma mesma medida, o mesmo entalhe. Aleluia, glória a Deus. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabia 40 baldes, e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa. Porém, o mar pôs o lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. E depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Eita glória! A saber, as 2 colunas e os dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 flucos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. Aleluia! E as 400 romãs para as 2 redes, e a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 loucos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Aleluia, aleluia. E juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. Aleluia, Senhor. Como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. Aleluia, Senhor. E os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Aleluia, Senhor dos exércitos. E deixou Salomão de pesar todos os objetos, e pelo seu excessivo número, nem se averigou desde o peso do cobre. Aleluia, Senhor. E também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor no altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Aleluia, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor no altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Aleluia. Glória a Deus. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, e diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, e também de ouro. Aleluia, Senhor. Como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores, de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas das casas do templo, também de ouro. Aleluia. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Aleluia, papai do céu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus, meus irmãos.
e minhas irmãs em Cristo Jesus. Eita glória! Esse foi o capítulo, né? 1 Reis, capítulo 7, né? Chegando com mais 4 capítulos da Bíblia nesse dia para todos vocês, né? Que palavra linda, que palavra forte da parte de Deus, né, irmãos? Então vamos, né, orar por essa palavra, por esses 3 capítulos que a gente trouxemos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, ô Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que nós acabamos de ouvir aqui, Pai. Que nós possamos, Pai, não só ouvir, Senhor, mas podemos praticar essa palavra, Senhor, de Deus, porque Deus é poderoso, Deus ajuda quem está com Ele, porque vemos aqui nessa palavra, Pai, que o Senhor ajudou aqueles que te seguiu, aqueles que honrou a sua palavra, o Senhor também honra, aleluia, que o Senhor possa honrar também, Pai, essa pessoa, Senhor, que está seguindo os seus caminhos, aleluia, Senhor, essa pessoa, Pai, que está seguindo, Pai, os seus mandamentos, aleluia, Senhor, Deus, que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai, essa pessoa, Senhor, aleluia, Pai, essa pessoa que está com esse celular na mão agora, Senhor, essa pessoa que acabou de ouvir, Pai, essa palavra, esses 3 capítulos, Senhor, aleluia, de 1 Reis, capítulo, Pai, aleluia, Senhor, de honra, capítulo 5, Pai, aleluia, capítulo 6, Pai, glória a Deus, e o capítulo 7, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoar essa pessoa que acabou, Pai, de ouvir essa palavra abençoada, Pai, que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração dessa pessoa, aleluia, Pai, que o Senhor possa, Pai, entrar com providência na casa, na família dessa pessoa, Pai, que todo levante do inimigo, Pai, seja caído por terra, que todo levante, Pai, do inimigo sobre a vida, sobre a casa, sobre o casamento, sobre a família, sobre os pais, seja lançado por terra, em nome de Jesus, papai. Eu já repreendo agora, Senhor, todo o mal que está, Pai, rondando essa pessoa, rondando a casa dessa pessoa, Pai, que seja, Pai, lançado por terra. Eu já repreendo agora, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, e amanhã estamos de volta com mais conteúdo, tá bom? Amanhã estamos de volta com mais Bíblia, com mais palavra de Deus, aleluia, eu conto com todos vocês. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, você que já é inscrito, continua conosco, compartilhando e o nome do Senhor sendo glorificado, amém? Aleluia, glória a Deus, amanhã estamos de volta.